Está gravando? Sim! Olá, caros alunos e alunas, aqui é a professora Natália Lamberti. E na videoaula de hoje eu vou corrigir os exercícios sobre a biografia de Santos Dumont, certo? Esses exercícios aqui de 1 a 12. Mas antes de começar a correção, eu vou explicar para vocês quais são as atividades dessa semana, que eu já mandei na plataforma Iônica, que já tem no grupo do WhatsApp, e também já está disponível para imprimir na escola. E também vou falar brevemente sobre o nosso novo projeto, que é para enviar cartas para Sombrio. Bom, vamos começar explicando as atividades. Bom, a primeira atividade da semana é uma continuação, né, da leitura do livro Vendedor de Sustos, que é esse daqui. Vocês receberam esse livro junto com a apostila do primeiro bimestre e também junto com vários outros livros, como Desafios de Cordel e a apostila de produção de texto e assim por diante. Bom, essa semana a gente vai ler o segundo conto do livro, que começa na página 21, que se chama Atrás do Arco-Íris. Este conto aqui. Esse conto ele é curtinho, cheio de ilustrações, e é uma leitura bem simples. E depois de ler este conto, vocês vão pegar o suplemento de leitura, que é essa folhinha que veio dentro do livro. É uma folha parecida com a do Desafios de Cordel. E vocês vão responder a questão de número 3, que tem letra A, B, C, D e E. Certo? Vocês vão responder só a questão 3. A questão 3 é sobre o conto Atrás do Arco-Íris. Se vocês forem para a questão 4, já é sobre o conto seguinte. Se vocês quiserem ler o livro todo e já responder tudo, não tem problema. Mas eu tô fazendo por parte justamente para não ficar muita atividade de uma vez. Então vocês vão ler um conto e responder as questões sobre este conto. Depois de fazer as atividades do livro Vendedor de Sustos, a gente vai para a apostila normal. A gente vai começar a usar a apostila do segundo bimestre, que eu espero que todos vocês já tenham ido buscar na escola. Quem não foi ainda, tem que ir lá buscar. Essa apostila tem a capa verde, né? E a gente vai começar nas páginas 10 e 11 da apostila. Vou mostrar aqui para vocês. Já começou nas páginas 10 e 11 da apostila, que a gente vai começar a aprender sobre quadrinhos, certo? Bom, além de começar aqui, a gente vai virar para a página 12, onde tem aqui uma história em quadrinhos do Menino Maluquinho, certo? E tem também um texto que é uma pequena biografia do Ziraldo, que é o escritor do Menino Maluquinho. Depois de ler a história em quadrinhos e de ler a biografia do Ziraldo, vocês vão virar para as páginas 13, 14 e 15 e fazer os exercícios de 1 a 15. Eu sei que parece muita coisa, nossa, professora, 15 exercícios, 3 páginas. Só que são exercícios bem simples sobre quadrinhos, vocês vão ler coisas bem fáceis de interpretar, certo? Tem várias histórias em quadrinhos aqui para ler, então vai ser fácil. Se você entrega as atividades na escola, escreve as respostas numa folha de caderno e grampeia junto com as atividades. Se você faz as atividades em casa, é só você fazer na própria apostila, escrever as respostas na apostila, e você pode me mandar fotos dessas atividades feitas, certo? E depois de fazer os exercícios da apostila, por último, mas não menos importante, a gente vai continuar usando a apostila de produção de texto e vai continuar com os exercícios do conto Os Três Irmãos. Dessa vez, a gente vai fazer apenas 3 questões, que são mais curtas. Então, a gente vai para a página 45, vai fazer a questão 1, que tem que reler um trechinho do conto, daí vocês vão dar uma resposta. É uma resposta um pouquinho mais pessoal, então vocês podem ser criativos e pensar bem no que vocês querem responder. E daí vocês vão virar para a página 46 e 47, essas aqui. São uma questão por página, então é bem facinho. Aqui vocês vão ler um trecho de um diário, aqui vocês vão ler também alguns trechos de diários pessoais. E vocês vão dar respostas pessoais sobre os textos, o que vocês acharam, o que vocês compreenderam de cada um. Lembrando que uma resposta pessoal, você não pode escrever qualquer coisa que vai dar certo. Tem que ser uma coisa que caiba no texto. Se eu dei pra vocês um texto, que é o diário de uma menina falando sobre
como são as férias dela, e você responder que é um texto sobre uma vaca sendo abduzida por alienígenas, essa resposta não tá certa. Você pode falar que ela gostava das férias dela, que ela não gostou, que ela odiava os parentes com quem ela foi passar as férias, ou que ela amava muito os parentes. Você pode dar a sua resposta pessoal, que caiba no tema, mas você não pode inventar coisas que não estão no texto, certo? Bom, agora que eu já expliquei as atividades dessa semana, vou explicar também brevemente sobre as cartas para Sombrio. Na verdade, vocês têm que ter assistido a aula que eu dei no Google Meet, que justamente foi para explicar como que vai ser essas cartas, mas eu vou dar um breve resumo. Como vocês já viram no começo do primeiro bimestre, a gente estudou a estrutura das cartas, a carta tem um exemplo aqui, tem um cabeçalho, que é o nome da cidade e a data em que a carta foi escrita, tem uma saudação, o corpo da carta são os assuntos que você vai desenvolver, tem a despedida, que você dá tchau para a pessoa para quem você escreveu, e a assinatura, que você assina com o seu nome. Bom, esse projeto a gente vai escrever cartas para os alunos de uma cidade chamada Sombrio, que fica em Santa Catarina, lá no sul do Brasil, é bem longe daqui, são 12 horas de viagem de carro. E nessa carta vocês vão poder falar sobre assuntos que vocês quiserem. Vocês podem falar sobre vocês mesmos, sobre coisas que vocês gostam de fazer. Ah, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de assistir novela, eu gosto de brincar com os meus irmãos. Você vai escrever ali tudo que você gosta de fazer. Pode falar sobre a sua vida, pode falar sobre a sua família, todas as pessoas que moram na sua casa, ou você pode falar também sobre pessoas próximas de você, sobre seus amigos. Você pode falar também sobre como era a sua vida antes da pandemia, como é a sua vida agora, o que você sente falta da escola, e assim por diante. Você pode criar vários assuntos. Depois, um aluno lá em Sombrio vai receber essa carta, ele vai ler e ele vai responder. Vocês vão receber uma carta de outra pessoa. E daí vocês vão poder trocar algumas cartas com eles no nosso projeto de resiliência emocional. Resiliência emocional é aprender a lidar com os nossos sentimentos ruins, conseguir superar momentos difíceis, e a gente vai fazer isso justamente fazendo amizades e conhecendo pessoas de outros lugares do país que estão passando por coisas parecidas com as nossas. Bom, aqui no final desse documento que eu mandei no WhatsApp e também tem na plataforma Iônica, tem as instruções. Vocês vão escrever uma carta para esse aluno, vocês ainda não sabem o que é, então vocês podem usar termos mais neutros. Ao invés de falar, caro Gustavo, vocês não sabem se a pessoa chama Gustavo, então vocês vão falar caro amigo ou amiga, enfim. Vocês vão falar sobre vocês e fazer perguntas sobre essa pessoa que ela vai responder na próxima carta que vocês receberem. Então, vocês têm que fazer uma carta que tem o cabeçalho, tem a saudação, tem o corpo da carta, tem a despedida e a assinatura. Eu já dei exercício sobre isso no começo do ano. Também tem um exemplo de carta aqui no próprio documento que vocês podem ler e reler caso vocês precisem de inspiração. Eu peço que vocês prestem atenção para não pular nenhum passo da carta. E eu quero que vocês escrevam pelo menos 10 linhas no corpo da carta. Também não pode escrever uma cartinha pequena, porque a gente vai colocar no envelope, a gente vai pagar para enviar essa carta lá para o sul do Brasil. Alguém vai receber. Olha só que triste seria se a pessoa abrir uma carta e ter tipo 2 linhas. Não, vocês têm que colocar um pouquinho de esforço nisso, fazendo uma carta interessante, porque vocês também querem receber uma carta interessante, né? Depois que vocês escreverem a carta, vocês vão enviar para mim, eu vou ler, corrigir, e daí vocês vão reescrever com as correções, caso precise, e daí depois vocês mandam essa carta lá na escola, que eu vou colocar nos envelopes, e a escola vai enviar, certo? A escola que vai arcar com todos os custos e fazer os envios das cartas. Bom, agora que eu já expliquei as atividades dessa semana, eu vou corrigir alguns exercícios. Esses exercícios aqui são do primeiro bimestre ainda, né? Eles são os exercícios sobre biografia, da página 72. Deixa eu abrir aqui. A página 72 é onde começa o texto, certo? Mas eu quero que vocês abram na página anterior, pra gente poder ter essa explicação sobre o comecinho também desse capítulo, tá? Então eu quero que vocês peguem a apostila para vocês corrigirem, darem certo ou errado nas questões. Se você acertou, super certo. Se você errou, você pode apagar e corrigir. E se você acha que tem alguma coisa para complementar, pode dar o certo e escrever um pouquinho mais, que não tem problema. Então vamos começar aqui, né? Isso, peguem todos a apostila. Se você também fez no caderno, pode pegar o caderno. Bom, vamos começar a correção então.
A gente vai fazer a correção agora das atividades 1 a 12 sobre a biografia de Santos Dumont. Na verdade, eu dividi essa atividade em 2 semanas, mas eu vou corrigir tudo de uma vez. Então, esse aqui é o capítulo 3, que se chama Além de uma Boa Ideia. Então, aqui a gente tem um textinho, né? Vamos ler aqui. Vou pegar um quadradinho para ficar melhor para enxergar. Cientistas e inventores são pessoas que desenvolvem ideias que podem mudar o mundo. Eles se dedicam a estudar as mais diversas áreas do conhecimento, como saúde, física, química, eletrônica. Essas pessoas têm muitas coisas em comum, entre elas a dedicação ao trabalho e a vontade de saber mais. Então, cientistas e inventores são pessoas que tentam mudar o mundo usando a ciência, certo? Acho que um exemplo que a gente pode usar de cientistas na atualidade são os cientistas da área da saúde que estão estudando sobre o coronavírus para conseguir fazer uma vacina eficiente, para conseguir descobrir os melhores tratamentos para as pessoas que infelizmente pegam esse vírus. Então essas pessoas trabalham estudando o vírus, estudando os pacientes para conseguir descobrir como curar essa doença, certo? Então é muito importante, os cientistas e inventores são muito importantes para a nossa sociedade. Daí aqui a gente tem uma foto no livro, tem uma menina, ela tá usando esse óculos. Esse óculos é um óculos de proteção, para que nada voe e machuque seus olhos, peças ou faíscas, né? E aqui ela tá montando alguma coisa. O que será que ela tá montando, né? Então vamos ver aqui, tem algumas questões. Eu não pedi para vocês responderem essas questões, mas eu vou falar delas aqui pra gente poder começar o assunto, certo? Então, letra A. No que você acha que a menina da foto tá trabalhando? Bom, aqui tem uma placa com vários fios conectados. A gente pode imaginar que talvez seja alguma coisa eletrônica, talvez alguma peça de computador ou de algum outro objeto eletrônico. Mas é difícil dizer exatamente o que ela está fazendo, né? B. Se você fosse um inventor ou um cientista, em que campo do conhecimento você atuaria? Ou que tipo de inovação você gostaria de criar? Bom, eu vou responder por mim. Eu acredito que todos vocês tenham suas respostas. Mas desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de astronomia. Sempre gostei muito de planetas, estrelas, estudar sobre o universo. Se eu fosse cientista, eu com certeza gostaria de saber mais sobre como que o universo surgiu, como que os planetas funcionam, como funciona o sistema solar. Eu acho isso muito interessante. Mas existem muitas áreas da ciência, né? Inclusive, língua portuguesa é uma ciência. Existe a ciência da linguagem, a gente estuda várias coisas sobre como as pessoas falam, como funciona a nossa garganta, a nossa voz, como que eu falo palavras e as pessoas que escutam conseguem entender o que eu estou dizendo. Isso aqui é uma ciência, e é uma ciência também muito interessante. E, enfim, qualquer área que vocês imaginem tem ciência. História tem ciência, geografia tem ciência. Obviamente, a matéria de ciências tem ciência. E a matéria de ciências, ela se desenvolve em várias áreas, né? Existe biologia, existe química, existe física. Enfim, existem várias coisas que englobam a ciência. E matemática também é uma ciência. Todas as áreas do conhecimento, de alguma maneira, envolvem ciência. Mesmo as áreas que parecem mais humanas, como por exemplo educação física, a ciência do corpo, como que funciona o nosso corpo, é uma ciência também que tem a ver com biologia. Depois a gente tem a letra C, que tem a seguinte pergunta: na sua opinião, qual é a importância das inovações tecnológicas para o ser humano? Como eu disse, no momento que a gente está vivendo, a gente está tentando encontrar uma vacina eficiente e uma cura e um tratamento para o coronavírus. Porque é um vírus que tem assolado todas as partes do mundo, todo o planeta Terra está sofrendo por causa desse vírus. E a gente está tentando conseguir uma solução para acabar com ele, para que as pessoas fiquem imunes, para que ninguém mais morra por causa do coronavírus, né? Por causa do Covid. Então a gente pode usar isso como um exemplo ideal para falar da importância das inovações. Porque a gente precisa de cientistas, a gente precisa de estudiosos dessas áreas para que eles consigam resolver os nossos problemas. Que, por exemplo, o problema do Covid. Porém, também existem muitas outras áreas que precisam também de inovações tecnológicas para as nossas vidas, né? Como a área da tecnologia da informação, com computadores, com celulares, ou até mesmo outros tipos de tecnologia, como uma geladeira, micro-ondas, fogão, assim por diante.
A tecnologia e a ciência são coisas muito importantes para o desenvolvimento humano e em todas as áreas, certo? Bom, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre a importância da ciência, a gente vai ler sobre um grande cientista e inventor do passado, inclusive ele é brasileiro, que foi o Santos Dumont. Vocês já leram esse texto, porém eu vou ler de novo aqui para a gente poder corrigir juntos as questões 1 a 12. Então, vamos começar aqui na leitura 1. Deixa eu pegar o quadradinho e colocar vermelho, que eu acho que dá para enxergar melhor. O texto a seguir apresenta a biografia de Santos Dumont. A biografia a gente já sabe, eu imagino que vocês já saibam, que é um tipo de texto que conta sobre a vida de uma pessoa. Então vai contar coisas importantes que aconteceram na vida de uma pessoa famosa, de uma pessoa importante do passado, certo? Então, Santos Dumont, ele foi um dos mais importantes inventores brasileiros de todos os tempos. Ele também era um cientista, ele era um engenheiro, né? Então, o inventor, ele sabe muito sobre ciência, sabe sobre vários assuntos, né? Então, a gente tem aqui, letra A. O que será que Santos Dumont fez para ser considerado tão importante? E que tipo de informações sobre ele você espera encontrar no texto? Bom, justamente o tipo de informação que a gente espera encontrar é saber o que ele fez para ser considerado tão importante. E também, como uma biografia, né, sobre a vida dele, talvez conhecer um pouquinho mais sobre quem ele foi, onde ele nasceu, onde ele viveu, assim por diante. Então, vamos ler o texto. Se vocês quiserem, eu sei que na tela do computador às vezes não é tão fácil ler, por isso, se vocês quiserem ficar com a apostila aberta e acompanhar a leitura comigo, talvez seja até melhor. Então, o título do texto é Santos Dumont, um gênio brasileiro. Esse é o título, certo? Então, só pelo título, a gente já consegue imaginar algumas coisas sobre o texto. Primeiro, né, que a gente vai ler sobre o Santos Dumont, esse é o nome dele. E ele era um gênio, uma pessoa genial, que tinha boas ideias. E ele nasceu no Brasil, o que é bastante importante, a gente reconhecer os cientistas que nasceram aqui no nosso país. Então, o nome completo dele era Alberto Santos Dumont. O mineiro, nascido na fazenda Cabangu, foi o primeiro a fazer com que um aparelho mais pesado que o ar voasse por meios próprios. Um aparelho mais pesado que o ar, o avião. Batizado de 14 bis, esse era o nome do avião, o primeiro avião desenvolvido por Santos Dumont alçou o voo e foi resultado de muitos estudos, experiências e até mesmo alguns acidentes. Então, antes de conseguir fazer com que o avião de fato voasse, ele precisou estudar muito, precisou experimentar, fazer testes, e alguns desses testes não deram tão certo porque teve alguns acidentes. Mas ele conseguiu eventualmente fazer com que o avião voasse. E ele batizou esse avião de 14 bis. Isso muita gente já sabe. O Santos Dumont ele é bastante popular no Brasil. Mas o lado inventor de Santos Dumont foi muito além do avião. Engenheiro, essa profissão dele, ele estudou e tinha a profissão de engenheiro, estudioso autodidata. Professora, o que é autodidata? É uma pessoa que estuda por si mesma. Ao invés de fazer uma faculdade, de fazer um curso, ele foi lá, comprou livros e estudou sozinho esse assunto e conseguiu aprender sobre engenharia sozinho. Então, engenheiro e um estudioso autodidata, ele criou, adaptou e desenvolveu alguns objetos que são muito comuns no nosso dia a dia. Você sabe quais são esses objetos? Leia aqui mais um pouco sobre o rapaz Franzino, que revolucionou o mundo com suas descobertas. Franzino é uma pessoa magrinha e pequenininha, certo? Vamos descer um pouquinho. Apaixonado desde criança por mecânica, velocidade e aventura, mecânica é uma coisa científica, né? A velocidade também é científica, mas é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Quando a gente corre, quando a gente anda de carro, a gente vê um carro passando na rua, a gente vê que essas coisas são velozes, né? Então ele era apaixonado por mecânica, velocidade e aventura. E aos 12 anos, o Dumont já pilotava as locomotivas da fazenda do seu pai. Os trens, né? Que ele morava em Minas Gerais, como a gente. Mas ele morava mais ao norte do estado. Grande observador dos pássaros, ou seja, ele já tinha interesse por voar, né? Que ele via os pássaros voando com as suas asas e pensava, será que os seres humanos, as pessoas também conseguem voar? Será? Então ele construía pipas exóticas, já pensando em seu sonho de também poder voar.
Ele iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Então ele só foi para a escola pela primeira vez com 10 anos. Naquela época não era tão comum que todo mundo tivesse acesso à educação. Infelizmente, o Brasil evoluiu muito e agora a maior parte das pessoas no Brasil tem acesso à educação desde criança. Em sua primeira viagem a Paris, que é a capital da França, aos 17 anos, Santos Dumont ficou encantado por um pequeno motor à explosão que viu. Ou seja, ele viu um motor que funcionava com pequenas explosões. Na verdade, parece até meio dramático, né? Explosões, parece que o motor tá ali explodindo. Mas os motores dos carros atualmente, eles são por explosão. É que são explosões muito microscópicas, muito pequenas, e a gente não consegue ver, mas a gente pode até ouvir. Então, se você ouvir o motor de um carro, você vai ouvir ele fazendo barulho. Inclusive, se você ouvir um motor defeituoso, ele faz um barulho muito alto, né? Por isso que é muito perigoso deixar o carro sem revisão, porque, afinal de contas, o motor pode explodir. Mas, enfim, naquela época, os motores da explosão, eles eram mais rústicos, né? Então, eles eram mais simples, não eram como hoje, que são extremamente tecnológicos e muito mais seguros. Naquela época, era muito mais perigoso. Enfim, mais tarde, Santos Dumont iniciou seus estudos na França e na Inglaterra. Depois, ele foi se desenvolvendo como pesquisador. Então, além de ser inventor, além de ser cientista, ele começou a pesquisar sobre os assuntos que ele tinha interesse. Durante o tempo que ele viveu na Europa, ele fez várias experiências com balões, certo? Balões dirigíveis, que são... Eu vou mostrar um aqui pra vocês, que é diferente daquele balão que a gente imagina, tipo o balão do São João. Balões dirigíveis. Escrevi errado. Oh, meu Deus, calma, gente. Balões dirigíveis. Esse aqui é um balão dirigível. Vocês provavelmente já viram. Ó. Essa aqui é uma foto bem antiga. É conhecido como Zeppelin, inclusive, esse tipo de balão. Tem aqui uma cabine, né? E as pessoas ficavam ali dirigindo o balão, mandando ele para cada lugar. Só que o balão, ele não tinha um motor. Ele funcionava com ar quente. O ar quente, ele é mais leve, né? Então ele ficava acima. Por isso que você pega um fogo, solta o ar quente dentro do balão e o balão vai subindo, porque o ar quente é mais leve do que o ar frio que fica para baixo. É uma forma simples de explicar, é uma coisa muito mais complexa, é claro. Enfim, e também estudou aparelhos para voar até que ele chegou ao 14 bis e ao Demoiselle. A gente vai descobrir mais sobre isso lendo o resto do texto. Vamos conferir alguns dos inventos do Santos Dumont? Então, o primeiro invento foi o balão dirigível movido a petróleo. Ó, o balão dirigível, esse daqui, ele conseguiu fazer um movido a petróleo. Como será que ele conseguiu? Até obter sucesso, foram 6 dirigíveis construídos. Então, ele construiu 6 desses aqui, ó. Gente, esse negócio aqui é enorme. Olha só essas pessoinhas pequenininhas. Isso aqui é muito grande. Imagina o dinheiro, o esforço que foi para conseguir fazer 6 dirigíveis até que desse certo, né? Então, com certeza, foi muito esforço e muita pesquisa por parte dele. Enfim, o motor movido a combustível fóssil. Combustível fóssil é aquele tipo de combustível que não é renovável, como o petróleo. Enfim, o motor movido a combustível fóssil ainda não era utilizado para este fim. Com o dirigível número 6, Santos Dumont conquistou o prêmio Dutch. Essa palavra, Dutch, significa alemão. Então, ele conseguiu um prêmio na Alemanha. Ele significa alemão em alemão. Enfim, o Santos Dumont contornou a Torre Eiffel com um balão de 33 metros de comprimento e 622 metros cúbicos. Isso aqui é muito grande e fez história. O prêmio recebido de 100 francos foi dividido em 2 partes. Metade foi doada para os pobres de Paris e a outra metade foi repartida entre os mecânicos e colaboradores. Então, ao invés de ficar com o dinheiro para ele doou uma parte para as pessoas pobres de Paris e depois ele dividiu o resto do dinheiro com as pessoas que ajudaram ele a construir o balão, né? Então, ele dividiu com os outros cientistas e pesquisadores. Provavelmente, a invenção mais famosa do Santos Dumont foi o avião 14 bis. Todo mundo acho que já ouviu falar, mas eu vou mostrar uma fotinha aqui. 14 bis. É um avião bastante simples, né? Parece até construído de papel, não parece? É uma coisa assim, bem simples. Mas tinha um motor aqui, então ele era um avião que se sustentava sozinho no ar. Certo? Enfim, o aparelho foi o pontapé
pontapé inicial para a aviação, ou seja, foi o primeiro avião, foi o que começou a ciência da aviação no mundo inteiro. Se hoje existem aqueles aviões super tecnológicos, é porque no passado o Santos Dumont inventou o primeiro avião. Até então, os modelos desenvolvidos por outros pesquisadores dependiam de fatores externos para voar, como o uso de catapultas e a descida de penhascos. Professor, o que é uma catapulta? Catapulta é um instrumento que era muito usado em guerra, inclusive. Como vocês podem ver, isso aqui é uma bola, né? De chumbo. Esse instrumento ele era usado para você mandar uma coisa bem longe. Você colocava assim, e daí, usando a força, você mandava o negócio longe. Daí, antigamente, né, as pessoas que estavam tentando fazer os primeiros voos, elas criaram veículos que fossem catapultados. Então, tinha uma catapulta, colocavam uma espécie de avião ali e jogavam no ar. E daí ele conseguia voar um pouquinho, mas depois ele caía. Só que não é um avião de verdade, é só um instrumento que foi jogado no ar. No caso do Santos Dumont, ele conseguiu fazer um avião que subia ao ar sozinho com o motor dele, certo? Não precisava ser jogado e nem cair de um penhasco, né? Você vai até a beira de um penhasco e joga um avião. Assim é fácil. Agora ele conseguia fazer com que voasse sozinho. Enfim, o 14 bis não era assim. Ele levantou o voo utilizando a força produzida por seu motor de 24 cavalos. A gente fala 24 cavalos ou 30, 40, 100 cavalos, que é a força como se tivessem esse número de cavalos puxando, né, o objeto. Então, o Santos Dumont conquistou o prêmio Art-Deco, esse daqui, no dia 23 de outubro de 1906. E a data passou também a ser o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Certo? Depois ele fez o Demoiselle. O que será que significa essa palavra? Aqui, a gente está explicado aqui. O Demoiselle significa libélula em francês. Foi criado depois do 14 bis. Ele era mais leve e mais rápido que o primeiro. Tinha longarinas de bambu, asas de seda japonesa. Então, ó, quando eu disse que era papel, não estava tão errada. Seda japonesa é um tecido muito fino, certo? E esse avião atingiu velocidade recorde de 96 km por hora. Parece pouco para um avião, mas naquela época que o avião ainda era uma novidade, era muito rápido. As pessoas ficaram chocadíssimas. Nossa, imagina só andar quase 100 km por hora. Loucura. O aparelho de apenas 110 quilos era usado por Dumont para visitar seus amigos nos arredores de Paris. 110 quilos, gente, é muito leve. Aviões hoje, eles pesam toneladas. Toneladas é muito pesado mesmo. 110 quilos não era nada. Por isso que eu digo que o avião parecia feito de papel. Era muito leve. E era tão leve e simples que o Santos Dumont entrava nesse aviãozinho e saía ali visitando seus coleguinhas nas suas casas andando de avião. Olha só que loucura. Se todo mundo pudesse ter um 14 bis ali no seu quintal, não precisava ter carro. Mas com certeza teria mais acidentes. E também tem outra invenção dele, que é a casa do Santos Dumont, que era chamada de A Encantada. Antigamente era muito comum que as pessoas dessem nomes para suas casas. Hoje isso é mais comum em sítio. Se você for na área rural, você vai ver tipo sítios com nomes, fazendas com nomes. Mas casas mesmo não costumam ter nomes atualmente. O Dumont idealizou a sua casa em um lote que comprou na Rua do Encanto, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. As características do local inicialmente não permitiam que pudesse se construir algo lá. O terreno era muito íngreme e acidentado, ou seja, ao invés de ser um terreno reto, era um terreno todo caído, assim, torto, difícil de andar. Então, provavelmente era difícil construir alguma coisa ali, né? Os amigos do Santos Dumont apostaram que ele não conseguiria construir a casa ali. E ele apostou que sim, ia conseguir sim. E daí ele ganhou uma caixa de uísque, olha, apostou uma caixa de uísque e viveu em uma casa com um conceito muito moderno para a época. A escada externa, a escada de fora da casa, da Encantada, merece destaque. Seus degraus ser cortados evitavam que, ao subirem, as pessoas esbarrassem suas pernas e se machucassem, pois ela era muito inclinada. Há uma versão não oficial também que diz que Dumont era muito supersticioso e os degraus foram projetados para que sempre se utilizasse o pé direito para começar a subir ou descer. Verdade ou não, não deixa de ser um fato curioso. Uma característica do pai da aviação era o desprendimento. Nenhuma de suas invenções, eu vou até marcar essa palavra, desprendimento. Nenhuma das suas invenções foi patenteada ou lhe rendeu ganhos financeiros. Patente
é quando você inventa alguma coisa e você registra isso. Quer dizer que só você vai poder fabricar aquilo e outras pessoas não podem, porque foi você que inventou. Só que no caso dele, ele não patenteou. Então outras pessoas podiam fazer o que quisessem com suas invenções, inclusive melhorar elas. E assim, é claro que no nosso mundo, a gente tem que se importar em ganhar dinheiro. Afinal de contas, é a forma como a gente sobrevive. Só que é muito importante que a ciência seja livre, que todas as pessoas possam ter acesso à ciência. Porque, imagina só, no caso do Covid, imagina só se a vacina, que pode salvar a vida de todas as pessoas no mundo, tem uma patente. Ela tem uma patente. Ela tem. A pessoa que inventou ganha dinheiro por ela. E não é qualquer um que pode pegar ali a fórmula da vacina, fazer uma vacina e sair vacinando as pessoas. Isso é muito injusto. As pessoas que não podem pagar por essa vacina, elas vão simplesmente morrer? Será que as pessoas pobres merecem morrer? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo devia ter o acesso a essa vacina, não é? Será que patentear essas invenções, principalmente quando elas são invenções que podem salvar a vida de pessoas, será que isso é justo? No caso dele, aviões não salvam vidas necessariamente. Até aí, ok. Mas mesmo assim, ele não patenteou suas invenções. Então, por isso as pessoas podem fazer aviões, podem fazer todas as coisas que ele inventou, as pessoas podem recriar a partir das invenções dele, porque ele não patenteou nada. Então, as pessoas são livres para usar os inventos dele. Isso é uma coisa muito boa. Quer dizer que Santos Dumont era uma pessoa que pensava na ciência como uma coisa que devia ser compartilhada entre todos, e não uma coisa que é uma propriedade, né? Enfim, ele desejou que todos os seus inventos fossem disponibilizados para beneficiar a humanidade. Muito bem. Bom, agora que a gente já leu, né, o texto, a gente vai para a página 74 e 75 para a gente poder responder as questões. Muito bem. Peguem a apostila de vocês para vocês poderem escrever as respostas também, certo? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho, porque a professora não enxerga. Vou colocar para cá. Vamos começar aqui, conversando sobre o texto. Eu não pedi para vocês responderem, mas a gente vai ler só para a gente contextualizar melhor o que a gente acabou de ler no texto. As informações que você imaginou que encontraria na biografia de Santos Dumont se confirmaram depois da leitura? Sim, a gente imaginou que ia ser um texto sobre a vida do Santos Dumont, que ia falar um pouquinho sobre as invenções dele, afinal de contas ele era o inventor, e também imaginamos que seria um texto que falaria sobre a vida dele. E o texto fala justamente dessas coisas, então a gente acertou sobre o que seria o texto. Número 2. O que mais chamou a sua atenção sobre a vida do Santos Dumont? Cada um vai ter sua resposta sobre isso, mas eu vou dar um meu exemplo. Eu acho muito interessante o fato de que o Santos Dumont não patenteou as invenções dele. Ele queria que a ciência, que as descobertas que ele fez fossem de todo mundo. Todo mundo poderia fazer o seu próprio avião se pegasse ali os estudos dele e recriasse eles. Ele acreditava que a ciência era uma coisa que devia ser acessível para todas as pessoas e não uma coisa que era só dele. O avião é só meu, só eu posso ter avião. Ele acreditava que todo mundo poderia ter. E, inclusive, hoje, no planeta Terra, a gente vê que existem aviões em todos os lugares. Então, isso, de alguma maneira, foi bom para a humanidade. Número 3. Na sua opinião, qual a importância das invenções como as de Santos Dumont? Como eu disse, essas invenções, elas ajudam a gente a progredir como humanidade. Elas melhoram a nossa vida, melhoram a forma como a gente vive em sociedade, melhoram nossa qualidade de vida, né? Então, eu acredito que essas invenções, como a do Santos Dumont, elas servem justamente para melhorar nossas vidas. Agora, a gente vai realmente responder as questões. Então, aqui eu vou pegar a ferramenta... Vou continuar quadradinho. O título é muito importante. O título de uma biografia geralmente é composto pelo nome da pessoa, né? Nome da pessoa apresentada, ou por uma característica marcante dela. Como foi composto o título da biografia que a gente leu? O título é Santos Dumont, um gênio brasileiro. Então, o título, ele pega essas duas coisas, né? Então, o título tem o nome da pessoa e uma característica dela. Então, o título fala o nome dele, que é Santos Dumont, e também diz que ele era um gênio. E, além disso, diz que ele era brasileiro. Então, não é uma, é duas características. E duas
características dela. Muito bem. Número 2. De acordo com o texto lido, quem foi Santos Dumont? Acho que essa é uma resposta bem simples que a gente pode dar, né? Santos Dumont foi um cientista e inventor brasileiro que inventou o avião. Certo? Uma resposta bem simples, não precisa elaborar tanto. Santos Dumont foi um cientista e inventor brasileiro que inventou o avião. 3. Releia o trecho abaixo para responder a questão. Então a gente vai reler um pedacinho. Dumont idealizou a sua casa em um lote que comprou na Rua do Encanto, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. As características do local, inicialmente, não permitiam que pudesse construir algo lá. O terreno era muito íngreme e acidentado. Como eu disse, era um terreno muito irregular, era difícil construir alguma coisa ali. Os amigos Santos Dumont apostaram que ele não conseguiria construir a casa, e ele apostou que sim, iria conseguir. E ele ganhou uma caixa de uísque, porque ele venceu a aposta, né? E construiu a casa dele e viveu em uma casa com um conceito muito moderno para a época. Agora que a gente já leu, a gente pode responder a questão. O que esse trecho indica sobre a personalidade do Santos Dumont? Bom, eu acho que primeiro a gente pode dizer o óbvio, que é Santos Dumont. Santos Dumont era um homem criativo. Então ele tinha ideias muito interessantes para conseguir burlar obstáculos. Então ele viu um terreno irregular e ele vai falar, acho que não vai dar certo, acho que eu vou comprar outro terreno, vou atrás de outro lugar, porque aqui eu não vou conseguir construir minha casa. E, em vez de pensar isso, ele pensou, não, eu consigo resolver esse problema. Então, além de criativo, ele era um homem criativo e engenhoso. Uma pessoa engenhosa é uma pessoa que consegue resolver problemas, certo? Então ele era criativo e engenhoso. Porém, além disso, ele apostou com os amigos dele que ele ia conseguir construir a casa. Todo mundo falava que ele não ia conseguir. Santos Dumont, meu caro, você não vai conseguir construir essa casa. Olha só esse terreno. Esse lugar aí todo torto, todo esquisito, você não vai conseguir construir nada aí. E o Santos Dumont disse, não, eu vou conseguir. Vocês verão, além de eu conseguir, vocês vão ter que me pagar uma caixa de uísque. E ele conseguiu. Então a gente pode dizer que ele era teimoso, certo? Além disso, ele era teimoso. E uma outra palavra que eu gosto muito é aquela pessoa que faz as coisas às vezes na birra. Só porque você falou que eu não vou conseguir, agora que eu vou conseguir mesmo. Então ele era teimoso e obstinado. Eu gosto muito dessa palavra. Então a gente pode dizer que o Santos Dumont era um homem criativo e engenhoso. E além disso, ele era teimoso e obstinado, certo? Tem motos passando aqui. Por que faz tanto barulho? Inclusive, o motor foi inventado por cientistas. E atualmente, os cientistas, eles estudaram muito para conseguir fazer motores silenciosos, para que as pessoas não percam a sua audição, ou para que não se incomodem com barulhos altos. Daí vem essas pessoas e elas tiram o silenciador do motor para fazer barulho. Ou seja, estão ali, sabe, fazendo desfeita da invenção dos cientistas. Então fica aqui a minha crítica. Aprecie a ciência. Use silenciador no seu motor. Que coisa feia fazer barulho, atrapalhar as pessoas. Enfim, número 4. De que forma o Santos Dumont conquistou o prêmio Dutch? O que ele fez com o prêmio que recebeu por essa conquista? Bom, isso aqui diz, nessa primeira parte do texto, né, sobre o balão dirigível. Ele conseguiu o prêmio Dutch quando ele criou o balão que conseguia ser movido a combustível fóssil. E depois, no final do texto, dessa parte, diz aqui que ele recebeu 100 francos, que ele dividiu entre as pessoas pobres de Paris e também entre as pessoas que ajudaram ele. Então, ali, a resposta está ali, a gente vai colocar aqui, ó. De que forma que o Dumont conquistou o prêmio Dutch? Ele conquistou o prêmio Dutch. Dutch, assim. Ele conquistou o prêmio Dutch ao construir um dirigível movido a combustível fóssil. E ele dividiu o prêmio entre os pobres de Paris e seus ajudantes, certo? Então, de que forma que o Dumont conquistou o prêmio Dutch? Ele conquistou o prêmio Dutch ao construir um dirigível movido a combustível fóssil. E o que ele fez com o prêmio? Ele dividiu o prêmio entre os pobres de Paris e os seus ajudantes. Certo? Muito que bem.
Agora a gente vai para a questão 5. Questão de número 5. Diferente dos outros modelos de avião da época, o 14 bis não dependia de fatores externos para levantar voo. Como ele voou? Aqui a gente tem a resposta nessa parte aqui, ó, do texto. As pessoas costumavam utilizar catapultas, como eu disse, né, que impulsionavam alguma coisa no ar, e também descendo de penhascos. E o 14 bis, não. Ele funcionou com um motor a 24 cavalos. Então, essa é a resposta, ó. A gente vai colocar aqui. De que forma ele levantou o voo? O 14 bis levantou voo ao utilizar um motor de 24 cavalos. A resposta é bem simples também, que está no texto, certo? 6. Como o 14 bis Dumont conquistou o prêmio Archideacon de 1906. E o que passou a ser comemorado nesse dia? Fala aqui justamente, ó, o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Opa! Ó, então, neste dia passou a ser comemorado o dia do... colocar em letra maiúscula, né? O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Então, o Santos Dumont fez uma coisa tão importante para o nosso país que virou até um dia especial, né? Para as pessoas no Brasil, o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Então, toda hora eu clico nesse robozinho sem querer. Como tirar ele daqui? Oh, meu Deus, que chatice. Continuando. 7. Releia este trecho da biografia e responda as questões a seguir. O lado inventor de Santos Dumont foi muito além do avião. Engenheiro e estudioso autodidata, ele criou, ó, vamos prestar atenção nos verbos, ó, criou, adaptou e desenvolveu alguns objetos que são muito comuns no nosso dia a dia. Então aqui a gente tem 4 verbos. Foi, que vem do verbo ir, eu vou, você vai, assim por diante. Criou, que vem do verbo criar, eu crio, você cria. Adaptou, de adaptar, eu adapto, você adapta. E desenvolveu, do verbo desenvolver, eu desenvolvo, você desenvolve, assim por diante. Vamos responder agora as questões. Nesse trecho é possível conhecer algumas características importantes da pessoa que está sendo biografada. Então, ó, pessoa que está sendo biografada. Quem é essa pessoa? É o Santos Dumont. Então, quem é que está falando essas características para nós? É o próprio Santos Dumont ou é outra pessoa? Aqui no texto, é o Santos Dumont falando dele mesmo? Ou é uma pessoa falando dele? Eu acho que a gente pode responder com muita tranquilidade que é outra pessoa falando dele, né? Não é ele mesmo falando, ó, eu criei o avião, eu ganhei um prêmio. Não, é outra pessoa falando sobre a vida dele. Opa, até cliquei aqui sem querer. Ops. Letra B. Com base na resposta da questão anterior, assinale em que pessoa do discurso os fatos são relatados em uma biografia. Agora ficou, professora, agora ficou difícil. O que é uma pessoa do discurso, afinal de contas? A pessoa do discurso é o narrador, a pessoa que está narrando ali uma história, uma coisa sendo contada. Então a gente tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa sou eu. Eu falo em primeira pessoa. Então, eu criei o avião. Eu tomei o meu café. Eu estou falando com você. A primeira pessoa sou eu. Então, vamos escrever aqui só para vocês lembrarem. Eu. Certo? A segunda pessoa é você. Eu estou falando com você. Então, eu vou falar, você bebeu o seu café, você bebeu sua água, você está assistindo essa aula, você está corrigindo suas atividades. Então, a segunda pessoa é você. E a terceira pessoa é a pessoa de quem nós, eu e você, estamos falando. A gente está falando dele ou dela. Então, a terceira pessoa é ele ou ela. Ele bebeu o café, ele está assistindo a aula, ele está corrigindo as atividades. Então, a gente vai falar ele ou ela, certo? Então, primeira pessoa sou eu. Eu estou bebendo café. Segunda pessoa, você está bebendo o seu café. E a terceira pessoa, ele está bebendo o café dele, certo? Então, agora a gente vai dizer,
em que pessoa do discurso que essa biografia foi falada? Foi em primeira pessoa? Não, porque não foi o Santos Dumont falando, eu inventei o avião. Também não foi em segunda pessoa. Não é alguém falando com o Santos Dumont. Santos Dumont, você inventou o avião? Não. Mas aqui falando de uma terceira pessoa. O Santos Dumont inventou o avião. Ele inventou, certo? Então a gente vai marcar aqui a terceira pessoa do discurso. Muito bem, muito bem. Letra C. Em que tempo verbal... Olha, professora, eu também não sei o que é tempo verbal. Em que tempo verbal as atividades em destaque foram empregadas? Atividades são os verbos, né? O foi, criou, adaptou e desenvolveu. O verbo, como eu já expliquei, é uma ação, uma coisa que você faz. Então, falar é um verbo, comer é um verbo, beber água, abrir uma porta, escovar o dente, lavar uma louça, dormir. Essas coisas são coisas que você faz, são verbos. Então, aqui tem foi, criou, adaptou e desenvolveu. Em que tempo verbal essas palavras foram empregadas? Bom, o que é um tempo verbal? O tempo justamente marca a passagem do tempo, uma coisa que aconteceu no passado, que está acontecendo agora, que vai acontecer no futuro. Pode ser uma coisa também que aconteceu há muito tempo, pode ser uma coisa que acabou de acontecer há um segundo, pode ser uma coisa que a gente acha que vai acontecer, ou uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Então tem muitos tempos verbais. Mas uma resposta simples é, essas coisas aqui, foi, criou, adaptou, desenvolveu, são coisas do passado. Até porque a gente está falando de uma pessoa que já morreu há muito tempo. Então, obviamente, as coisas que aconteceram na vida dele aconteceram no passado. Então, em que tempo verbal as palavras foram empregadas? A gente pode dizer que foi o passado. Só que a gente não diz tempo verbal passado. Essa palavra, a gente não costuma usar. A gente usa a palavra pretérito. Então, aprendam essa palavra agora. Ó. Ao invés de você falar que o tempo verbal é o passado, a gente vai falar pretérito, certo? Mas significam a mesma coisa. E agora a gente vai para a letra D. Por que em textos desse gênero predomina o emprego deste tempo verbal? Por que ó? Que gênero é esse? Desse gênero. É biografia. E desse tempo verbal. Que tempo verbal é esse? É o passado, pretérito. Então, por que em textos como a biografia, geralmente a gente escreve em terceira pessoa? Em terceira pessoa não, por que a gente escreve no passado? Bom, eu acho que é uma resposta simples também que a gente pode dar aqui. As biografias contam coisas sobre pessoas que viveram no passado, certo? Então, como a gente está contando histórias de vida de pessoas que às vezes já morreram, obviamente essas coisas aconteceram muito tempo antes. Mas mesmo que a gente faça uma biografia sobre alguém que está vivo agora, por exemplo, a gente pode fazer uma biografia sobre o Neymar, a gente pode fazer uma biografia sobre Felipe Neto, a gente pode fazer uma biografia sobre a cantora Anitta, a gente pode fazer uma biografia deles. Só que a gente vai contar coisas que já aconteceram no passado. A gente não vai falar o que eles estão fazendo agora. Anitta está em sua casa almoçando. Neymar está treinando ali com o seu time. Não, a gente vai falar sobre o passado. Neymar nasceu em tal cidade, ele tem tantos irmãos. Anitta se tornou uma cantora com tal idade, assim por diante, certo? Então a gente vai falar sobre coisas do passado. Então, em biografias, oh meu Deus, gente, calma aí, tenha paciência. Em biografias, geralmente contamos histórias de pessoas que já morreram. Por isso, são acontecimentos do passado. Mesmo quando falamos de pessoas vivas, falamos sobre eventos que já aconteceram no passado com elas, certo? Então, uma resposta bem simples. Em biografias, geralmente contamos histórias de pessoas que já morreram, como Santos Dumont. A gente pode ler biografia sobre Albert Einstein, a gente pode ler biografia sobre Frank Sinatra, que foi um grande músico. A gente pode ler biografia sobre Cleópatra, né, uma rainha egípcia de milhares de anos atrás. Então a gente pode ler biografia sobre pessoas que já morreram. A gente também pode falar de pessoas vivas, só que a gente vai falar sobre coisas que elas fizeram no passado, né? Então são eventos que aconteceram no passado delas. Espero que esta resposta aqui tenha sido boa para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Calma aí. Então se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para copiar alguma coisa, podem dar pausa aqui, certo? Enfim, irei prosseguir para a próxima página. Página 76 e 77. Muito bem, muito bem, muito bem.
Virem para a página 76 e 77 para a gente poder continuar. Questão de número 8. A biografia que você leu foi publicada no blog da Força Aérea Brasileira. Qual é o público-alvo deste blog? O público-alvo é o tipo de pessoa para quem você está produzindo um conteúdo. Quando você escreve um texto, esse texto foi escrito para que alguém leia. Mas que tipo de pessoa vai ler esse texto? Quando uma pessoa faz um filme, ela faz o filme pensando que alguém vai assistir. Mas que tipo de pessoa vai assistir esse filme? Vamos pegar um exemplo. A Disney lança um filme, um desenho animado. Quem vai assistir esse filme? Provavelmente são as crianças que vão assistir esse filme. Mas também pode ser a família inteira dessa criança. Vai ali o pai, a mãe, o tio, a avó, os irmãos mais velhos. Todo mundo vai ali no cinema assistir junto ou assistir em casa na televisão. Certo? Agora a gente tem alguns filmes que não são necessariamente para crianças. Vou fazer um filme de terror, fazer um filme de medo, de fantasma. Esse filme é para criança? Não, o público-alvo são pessoas mais velhas. E além disso, são pessoas mais velhas que gostem de filmes de terror. Afinal de contas, nem todas as pessoas gostam de filmes de terror, certo? Então o público-alvo é justamente pessoas mais velhas que gostam desse tipo de filme. Então vamos pensar. Esse texto que a gente leu sobre o Santos Dumont. Esse texto provavelmente foi escrito para que tipo de pessoa? Bom, vamos pensar que ele foi publicado no blog da Força Aérea. Provavelmente pessoas que visitam esse blog são pessoas que gostam de aviação. Então a gente já pode falar isso. Pessoas que gostam de aviação. Além disso, pessoas com interesse em ciência e também vocês. E alunos aprendendo sobre biografias, certo? Então, esses são alguns dos... será que vai caber? Meu Deus. Gente, calma aí. Acho que dá pra ler, né? Pessoas que gostam de aviação, pessoas com interesse em ciência e alunos aprendendo sobre biografias. Esses são o público-alvo do blog. Letra B. Cite outros veículos. Outros veículos é outros tipos de lugares, né? Em que uma biografia pode ser publicada. Então, onde que a gente pode publicar uma biografia, além de ser num blog? Opa! Bom, a biografia pode ser feita como um filme, certo? Um documentário. Que filme a gente pensa numa coisa que é uma ficção, né? Eu vou ficcionalizar a história do Santos Dumont. Podemos. Mas a gente também pode fazer um documentário, que seria mais focando nas coisas que realmente aconteceram. Ou pode ser um livro. Até mesmo uma apostila, como a apostila de vocês. Existem muitos veículos pelos quais a gente pode publicar uma biografia, e esses são alguns deles, né? Pode ser feita como um filme, pode ser um documentário, pode ser um livro, e pode aparecer numa apostila como a nossa. Número 9. Em uma biografia, geralmente os fatos são apresentados em ordem cronológica. Cronológico é uma coisa que, assim, começa no início, vai progredindo até chegar no final, certo? Então é uma coisa que segue uma ordem, começo, meio e fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente não vai contar ali 9, depois 6, depois 1, 2, depois 4, 5, 9, de novo, enfim. A gente tem uma ordem. Então a ordem cronológica é começo, meio e fim. Então, enumere a ordem dos acontecimentos apresentados no texto. Aqui a gente vai ler coisas que aconteceram, que foram narradas no texto, a gente vai dar uma ordem para elas. Então, vamos começar aqui. Iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Essa é uma das coisas que acontece no começo da vida do Santos Dumont, mas vamos ver um pouquinho mais para saber se é a primeira. Construiu a Casa Encantada, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa é uma das coisas que ele já fez depois de criar o 14 bis. Então isso aqui é mais pro final. Aos 17 anos, fez a sua primeira viagem a Paris, onde ele se encantou por um pequeno motor a explosão. Isso é quando ele já era adolescente, então também não foi a primeira coisa que aconteceu na vida dele. Conquistou o prêmio Arquidecan com 14 bis, isso aconteceu depois. E Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, na fazenda Cabangu. Então a gente pode dizer que aqui, ó, obviamente, ele nascer foi a primeira coisa que aconteceu. Realmente difícil você ganhar um prêmio sem ter nascido antes. Eu acho desafiador. Então, obviamente, a primeira coisa que aconteceu foi que Santos Dumont nasceu em Minas Gerais.
Depois, a gente tem aqui a idade dele, ó, 10 anos. Ele iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos. Mas ele já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Então, a gente vai colocar que isso aqui foi o acontecimento de número 2. Depois, quando ele era adolescente, aos 17 anos, ele fez a sua primeira viagem para Paris, na França, onde ele se encantou por um pequeno motor a explosão. Aqui a gente vai colocar o número 3. Depois de se encantar pelo motor a explosão e estudar muito sobre motores e afins, ele conseguiu construir o 14 bis e conquistou o prêmio Art Deco. Então a gente vai colocar aqui como número 4. E daí quando ele voltou para o Brasil, tempos depois, ele finalmente construiu a casa dele, que é a Casa Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, ó, Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, está fazendo Cabangu. Depois ele iniciou seus estudos em uma escola formal, quando ele tinha 10 anos, mesmo que ele já tivesse sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Aos 17, ele fez a sua primeira viagem a Paris, onde ele se encantou por um pequeno motor a explosão. Depois que ele inventou o 14 bis, ele conquistou o prêmio Art Deco. E por último, quando ele voltou para o Brasil, ele construiu a Casa Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora o número 10. Aqui a gente vai reler também mais um trechinho do texto. Deixa eu ver aqui. Isso. Uma das características de uma biografia é apresentar marcadores que indicam sucessão temporal. Marcadores são coisas que a gente consegue descobrir o que aconteceu antes e depois. Justamente o que a gente acabou de fazer nessa atividade, né? A gente sabe o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por saber que partes ali do texto essas coisas aconteceram. Ou seja, esses marcadores que indicam a sucessão temporal, eles indicam a passagem do tempo em que os fatos ocorreram. Então vamos reler um outro trecho, né, da biografia para a gente poder descobrir um pouquinho mais sobre marcadores temporais. Então vamos reler aqui. Com o dirigível número 6, Santos Dumont conquistou o prêmio Dutch. Ele contornou a Torre Eiffel com um balão de 33 metros de comprimento e 622 metros cúbicos e fez história. Até então, ou seja, até aquele momento, né? Até aquele momento em que ele conseguiu fazer esse dirigível voar, os modelos desenvolvidos por outros pesquisadores dependiam de fatores externos para voar, como o uso de catapultas e a descida de penhascos. O 14 bis não. Ele levantou o voo utilizando a força produzida por seu motor de 24 cavalos. Por isso, o Santos Dumont conquistou o prêmio Art Deco no dia 23 de outubro de 1906. Então aqui a gente tem uma data, né, de quando isso aconteceu. E a data passou a ser também o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Vamos ler qual é a pergunta. Qual será a pergunta? Identifique e transcreva os marcadores de tempo no trecho acima. Professora, quais será que são esses marcadores? Bom, eu já coloquei aqui alguns deles, mas a gente vai explicar eles um pouquinho melhor. São 2 apenas. Então a gente tem aqui, esse marcador, ele não é uma data, mas ele diz até então. Ou seja, até o momento em que o Santos Dumont inventou ali o 14 bis, até aquele momento não existia motor de avião. Ele inventou, ele criou. Então antes daquilo não existia. Então ele mudou ali. Existe antes do avião do Santos Dumont e depois do avião do Santos Dumont. Até então não existia o avião a motor. E depois a gente tem uma data, né? 23 de outubro de 1906. Então, aqui, ó, identifique e transcreva os marcadores de tempo. Então, o primeiro deles é até... Vamos colocar entre aspas, né? Até então, que sinaliza que antes daquele momento as coisas eram diferentes. E o outro é 23 de outubro de 1906. Uma data específica em que um evento ocorreu, certo? Esses são os 2 marcadores de tempo que a gente encontra nesse texto. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui a gente tem a questão agora número 11. Com que finalidade, por que motivo uma biografia é publicada? Por quê? Bom, é uma resposta um pouquinho pessoal até, a gente pode dizer, mas eu vou dar umas linhas gerais. As pessoas publicam biografias... Cadê o texto? Aqui, ó. As pessoas publicam biografias para contar fatos importantes da vida de uma pessoa que, vírgula, por algum motivo fez algo de significativo
Pode ser um inventor, como o Santos Dumont. Pode ser um cantor famoso, um rei ou rainha, um filântropo. Filântropo é uma pessoa que ajuda outras pessoas sem esperar nada em troca. Nossa, escrevi significado errado. Agora tá certo. Algo significativo. Pode ser um inventor, pode ser um cantor famoso, um rei ou rainha, um filântropo, etc. Então, as pessoas publicam biografias para contar fatos importantes da vida de uma pessoa que por algum motivo fez algo de significativo, certo? Então, as biografias são publicadas para contar sobre a vida das pessoas. Agora, a última pergunta, professora, finalmente. Chegamos ao final? Sim. De acordo com as características do gênero biografia, assinale V ou F para a gente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a primeira afirmativa. A biografia geralmente relata fatos da vida de uma pessoa? Sim ou não? Sim. A biografia conta fatos que aconteceram na vida de uma pessoa. Deixa eu colocar aqui. V. A biografia sempre apresenta um registro mais informal. Por exemplo, com emprego de gírias? Não, ela não apresenta um emprego informal. A gente até pode ter uma biografia específica, com gírias ou com palavras informais, mas geralmente não é assim que funciona, certo? Se a gente falar biografia sobre um comediante, por exemplo, a gente até pode encontrar gírias, momentos informais. Mas acho que geralmente isso não é tão comum. Por isso que a gente não pode falar que sempre apresenta. Pode apresentar, mas não é sempre. A outra afirmativa. Os fatos geralmente são apresentados em ordem cronológica, ou seja, são indicados do mais antigo para o mais recente. Verdadeiro, a gente costuma falar sobre o que aconteceu primeiro, depois o que aconteceu depois, assim em diante até chegar ao final, certo? E a última em uma biografia há o predomínio de verbos no presente. Não, a gente está falando de coisas que aconteceram no passado, né? Coisas que já aconteceram no pretérito. Então, esses verbos estão no pretérito e não no presente. Bom, essa foi a correção. Vamos ler aqui esse finalzinho. A biografia é um gênero textual escrito em terceira pessoa. Terceira pessoa, a gente está falando de alguém, que apresenta fatos da vida de alguém. O texto geralmente é apresentado em ordem cronológica, né, de acordo com as datas dos acontecimentos, e emprega verbos em sua maioria no pretérito. É isso. Espero que vocês tenham conseguido corrigir. Se você quiser dar uma pausa nessa tela para conseguir copiar as respostas, pode dar uma pausa. Mas enfim, essa foi a correção das atividades mais recentes. Eu ia corrigir também as primeiras atividades sobre os 3 irmãos, mas como eu passei algumas atividades a mais, eu vou deixar para corrigir tudo junto na próxima aula. E depois que a gente terminar a leitura do livro Vendedor de Sustos, a gente vai corrigir o suplemento de leitura, igual a gente fez com o desafio de cordel. Enfim, se ficou alguma dúvida, professora, teve alguma alternativa que eu não entendi, alguma resposta que eu não entendi, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. E não se esqueçam de fazer as atividades dessa semana, né? Do Vendedor de Sustos, da apostila de produção de texto e também da apostila do segundo bimestre. E principalmente não se esqueçam de fazer as atividades da carta para Sombrio, porque a gente precisa enviar essa carta logo, para a gente poder enviar a carta, eles vão poder ler e responder para vocês, e daí a gente vai poder escrever mais cartas no futuro, tá? A gente vai tentar escrever pelo menos umas 3 cartas para eles, tá? Então vamos conseguir fazer isso juntos. Não se esqueçam de fazer essas atividades. Priorizem fazer as atividades da semana. A carta vocês podem escrever durante a semana, me entregar até sexta-feira, até o final de semana, certo? Mas não se esqueçam de escrever a carta porque ela é muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a semana que vem.